Olá, pessoal de Química Orgânica. Nesse vídeo nós veremos como as reações de substituição nucleofílica podem ser úteis na conversão de grupos funcionais. A gente já pega como gancho a produção de adoçantes. O que será que eles têm a ver com isso, hein? Quando a gente transforma uma molécula de sacarose em sucralose, que é um adoçante bastante conhecido, a gente pode perceber que alguns grupos cloro foram inseridos na molécula, no anel aqui de 6 membros, e onde foi inserido o cloro, antes havia uma hidroxila. A mesma coisa acontece em outras posições. Então, o fato da gente ter uma molécula de açúcar com o substituinte cloro aumenta o fator, o poder de adoçante, a sensação doce que a substância provoca nos receptores biológicos que nós temos, né, na nossa língua, nas papilas gustativas. Então, a gente pode ver que é muito útil trocar um grupo por outro. E aí, eu já dei um spoiler, né? Que reação ocorreu aqui? Nós substituímos o grupo hidroxila pelo halogênio cloro. Vamos ver o que mais dá para fazer desse tipo? Os conceitos centrais para a gente entrar nesse tema é pensar o que dá para fazer com essas aplicações, com essas trocas de grupos funcionais. Dentro do mecanismo geral, a gente vai ver que ele pode acontecer de duas maneiras, sendo concertado ou em etapas. E a gente pode prever os produtos para as substituições nucleofílicas através da regioquímica e da estereoquímica dessa reação, considerando os dois mecanismos possíveis. Ainda a gente pode, olhando para o mecanismo, pensar em condições para que uma substituição nucleofílica seja controlada. Então, a gente também vai aprender isso ao final desse tópico. Olha só as aplicações. A gente pode trocar um grupo X, que a gente já vai ver por que a gente sempre pensa nos halogênios, por N nucleófilos que entram ali. Então, eu posso formar álcool, éter, tiol, uma série de outras moléculas. Então, a gente troca o grupo funcional com uma reação de substituição. Qual que é a reação geral? A reação geral é: eu tenho o nucleófilo reagindo com um substrato, que geralmente a gente representa por um haleto de alquila, e do outro lado da reação, a gente tem esse substrato que formou uma nova ligação com o nucleófilo e a liberação do haleto, que é o resultado do grupo que saiu deste substrato. Então, vamos dar nomes aqui. A gente tem o nucleófilo, já sabemos o que isso significa, substrato. É o nome da molécula que vai sofrer a substituição. Aí a gente tem o produto. E a gente tem uma outra classificação aqui, que é esta parte da molécula, que é a que sai, é o grupo de saída. E lá do outro lado, ela vai formar o grupo de saída negativo, que no caso aqui é um halogênio. Isso aqui já mostra bem por que sempre são os halogênios que começam essa discussão. Quando eu tenho halogênios com carga negativa, eles são estáveis, porque são muito eletronegativos. Então, o grupo de saída negativo tem que ser estável para que a reação tenda
na direção dos produtos. Por isso, os haletos de alquila são muito úteis nas reações de substituição nucleofílica. Isso acontece por causa da diferença de eletronegatividade entre o carbono e os halogênios. A gente tem uma grande diferença, essa diferença de eletronegatividade vai gerar um momento de polo aqui diferente de zero. Se a gente for olhar o mapa de potencial eletrostático, a gente tem uma grande densidade de carga eletrônica em cima do halogênio. Então, a gente já tem, além do fato do halogênio negativo ser estável, a gente tem uma grande reatividade no carbono, que é deficiente em elétrons. Então, ele é um eletrófilo que pode sofrer o ataque de um nucleófilo e, assim, ser substituído com a saída do haleto. Quais outros compostos podem ser substrato para substituição nucleofílica? Bem, tem que ser um substrato que gere um produto estável lá do outro lado. Então, a gente pode pensar em álcoois protonados, onde a gente tem a hidroxila com um hidrogênio a mais, e a gente pode, do outro lado da reação, gerar a nova ligação com o nucleófilo e um produto bem estável, que é a água. Então, nesse caso, um bom grupo de saída é a própria água, que lá do outro lado vai sair neutra, que é bastante estável. Uma outra situação é quando a gente tem éteres que, dependendo da força do nucleófilo e das condições reacionais, podem também sofrer substituição, porque o grupo de saída também tem uma certa estabilidade. Então, a gente tem como grupo de saída o OR'. E eu esqueci de colocar aqui o linha para pensar que esse radical é diferente desse. Pronto, então, qual que é o segredo para que a gente tenha bons grupos de saída? Lá do outro lado, a gente vai ter o GS menos, ou se ele era positivo, fica neutro do outro lado, tem que ser estáveis. E também gerar um momento de polo diferente de zero aqui no substrato, onde a gente tenha um sítio deficiente em elétron na ligação que é vizinha ao grupo de saída. Então, essas são as condições para que haja uma substituição nucleofílica. Tem outros exemplos, mas esses aqui são os mais comuns utilizados na graduação. Aí a gente tem um exercício. Dá um pause no vídeo e pensa um pouquinho. Quais são os produtos dessa reação? Encaixa lá na reação geral e pensa. Um brometo de pentila reagindo com hidróxido de sódio. O que ele gera? Sim, os produtos são a substituição do grupo de saída pelo nucleófilo. E qual é o nucleófilo aqui? A gente tem uma ligação iônica entre a hidroxila e o hidróxido de sódio. Então, o nucleófilo vai ser justamente o hidróxido de sódio, o hidróxido que tem
uma carga positiva, é rico em elétrons, então ele vai ser o nucleófilo, que vai provocar a saída do grupo de saída. E aí, quando ele sai lá do outro lado, ele vai sair como Br-, que é estabilizado pela carga do Na+. Não necessariamente eles estão ligados, mas existe um equilíbrio das cargas, onde tudo que entra é neutro, carga neutra, e tudo que sai também deve ser neutro. Então, tem dois possíveis mecanismos que essa reação acontece. Um deles, a gente tem, de uma vez só, o ataque do nucleófilo no substrato e a saída do grupo abandonador, leaving group, que a gente vai achar nos livros em inglês, e a formação da nova ligação com o nucleófilo. E na segunda seta que está desenhada aqui, a gente tem o acúmulo de um par de elétrons no grupo de saída, por isso ele fica negativo. Esse mecanismo aqui, ele é concertado, orquestrado, porque ele acontece em uma etapa. Se ele acontece em uma etapa, quer dizer que ele é de segunda ordem, porque eu preciso da concentração, a concentração do nucleófilo e do substrato vão definir a velocidade de reação. Então, a gente chama esse mecanismo de substituição nucleofílica 2 de segunda ordem, e ela é bimolecular. A gente depende da concentração tanto de nucleófilo quanto de substrato. O segundo tipo de mecanismo é uma SN1, que é unimolecular. E por que isso acontece? Primeiro, eu tenho a perda do grupo abandonador, então eu tenho a primeira etapa, e depois, nesse primeiro movimento, eu tenho o acúmulo do par de elétrons, por isso que ele fica com a carga negativa. E a segunda etapa, a gente tem o ataque nucleofílico no carbocátion que for formado. Então, aqui, a segunda etapa. Nessa segunda etapa, a gente forma uma nova ligação entre o carbono e o nucleófilo. Esse mecanismo aqui é em etapas. E ele é chamado, então, de SN1, porque é unimolecular. Ele é unimolecular porque ele depende numa etapa da concentração apenas do substrato e depois ele depende da reação da concentração do nucleófilo, mas a gente vai ver que essa primeira etapa ela é determinante na velocidade da reação. Por quê? A gente tem que pensar na energia dos mecanismos. Então, energia livre aqui no eixo Y, coordenada da reação no eixo X, a gente tem em uma etapa só. Então, essa única etapa ela é representada por esse único pico de energia aqui. A gente só tem uma energia de ativação. E essa energia de ativação, ela vai passar por um estado de transição, não passa por um intermediário. Enquanto, se a gente pensa na reação unimolecular, a gente tem a perda do grupo de saída, do grupo abandonador, formação do carbocátion. Então, aqui eu tenho a primeira reação e depois a segunda etapa da reação. Mas olha só, se essa energia é muito maior do que a segunda, é como se eu estivesse falando de uma ampulheta de várias etapas, onde a primeira passagem é mais estreita do que as outras. A energia é mais alta do que a segunda. Então, não adianta eu adiantar essa segunda etapa, porque a primeira é que é mais difícil de acontecer. A gente fala, então, que a primeira etapa, que é a perda do grupo abandonador, é a etapa lenta, porque ela tem
maior energia de ativação. Por que que isso acontece? Porque a gente sai de um composto neutro para sair para um composto carregado. E isso não é estável. Então, a gente precisa de muita energia para fazer isso. Do contrário, quando a gente sai de um produto, de um intermediário carregado para um composto neutro, formando essa nova ligação, a gente tem um ganho de energia bastante grande. Olha, saímos do carbocátion para ir para um produto neutro. Isso daqui liberou bastante energia e deixou o sistema bem mais estável. Então, por isso, a primeira etapa é lenta e a segunda é mais rápida. Bom, se eu estou falando então de intermediários, eu tenho que considerar que o carbocátion ele tem o orbital p vazio, por isso é planar. E sendo planar, a gente tem a saída do grupo abandonador e a segunda etapa ela pode acontecer tanto com o ataque dos pares de elétrons do nucleófilo por este lado ou por este lado do plano. Sendo assim, a gente tem a possibilidade de formação de uma nova ligação com o nucleófilo deste lado ou deste lado. Aí, se eu tenho um carbono quiral, com 4 ligantes diferentes, né? E aí a gente sabe que nesse substrato essa situação acontece. Lá do outro lado, a gente tem a formação de 2 enantiômeros, por causa dessa planaridade do intermediário. Então, aqui, essa é a estereoquímica da SN1. Se eu estiver falando da SN2, o efeito é mais ou menos de uma sombrinha em dia de chuva. Olha só o que acontece. A gente tem, na formação do intermediário, que o ataque é de uma vez só, então a gente tem os pares de elétron do nucleófilo atacando o substrato com a saída do grupo abandonador ao mesmo tempo. Isso quer dizer que eu tenho um intermediário, eu tenho um Isso quer dizer que eu tenho um estado de transição, não é um intermediário porque não é isolável, não consigo isolar essa estrutura, onde uma parte, um lado está se formando e do outro lado está se quebrando. Para a saída do grupo abandonador. Então, o nucleófilo ele tem que se aproximar do lado contrário para que tenha espaço, porque do outro lado está o grupo abandonador. Então, obrigatoriamente, a entrada do nucleófilo vai acontecer de um lado oposto ao lado onde estava o grupo abandonador. Igualzinho uma sombrinha em dia de chuva. Existe a inversão da configuração. Se era um carbono quiral com configuração R, fica S e vice-versa. Agora que a gente sabe da estereoquímica das reações, qual foi o mecanismo que aconteceu nessa reação aqui? Dá um pause no vídeo e pensa sobre isso. Olha só, aconteceu aqui uma inversão de configuração. Como é que eu sei, antes de saber quem era qual enantiômero? Eu tinha aqui um cloro-butano, e eu sei que ele tinha um alfa-D, que é a rotação ótica de mais 36 graus. O meu produto, ele é o 2-butanol, e ele também tem rotação ótica, só que agora é negativo. Então, a gente inverteu
direção do ângulo do desvio da luz plano polarizada. Vamos dar uma olhada nas estruturas? A gente tem dois cloro-butano, que é o enantiômero S. Por que que eu sei? Porque eu fui lá na literatura e procurei qual é o enantiômero destrógiro, que tem a rotação positiva. E do outro lado da reação, ele formou menos 2-butanol. E aí, também na literatura, a gente consegue encontrar qual é o enantiômero que tem a rotação levógira, com o sinal negativo. Então, eu saí de um enantiômero S para o R. Veja que a posição do ligante mudou. Então, aqui houve aquele efeito sombrinha em dia de chuva. Foi uma SN2. A gente tem aqui uma outra reflexão para fazer em cima dessa figura, que é o impedimento estérico. Pensa assim, eu estou chegando com o meu nucleófilo nessa região oposta ao grupo de saída. Então, se eu tenho substituintes hidrogênio, esse espaço é bastante grande. Mas se eu tenho um terc-butil enorme aqui para impedir a entrada do meu nucleófilo, já fica mais difícil. Então, tem um fator aqui que atrapalha a minha reação de SN2. Se eu tiver um substrato muito volumoso, eu não consigo fazer a aproximação do nucleófilo. Então, ele vai preferir a reação com a formação do carbocátion. Quando eu tenho a formação de um substrato terciário, eu tenho uma tendência muito maior para fazer a reação de substituição nucleofílica de primeira ordem, porque a gente tem uma energia bem menor, já que a gente tem a formação de um substrato bastante estável, sendo que o substrato secundário vai ter uma energia maior. Então, a preferência é para substratos terciários com esse mecanismo. Essa figura ela traz um resumo do mecanismo geral, dos gráficos de reação e das preferências. E o que a gente precisa gravar daqui, principalmente, é a tendência que eu tenho se eu estou falando de uma reação SN2, que é em uma única etapa, eu falo primeiro de substratos pequenos com bastante espaço. Se eu estou falando de substituição de etapas com a formação do carbocátion, aí eu já começo falando de substratos grandes, bastante impedidos, que não poderiam sofrer a SN1, e ainda por cima que formem carbocátions estáveis. Isso tem a consequência no produto, que pode sofrer ou a inversão de configuração ou a racemização. Então, agora olhando esse substrato aqui, quais são os produtos formados? Dá um pause no vídeo e pensa um pouquinho. Olha só, a gente tem um substrato terciário com 3 radicais alquila. Então, se é um substrato terciário, eu tenho a tendência a sofrer uma substituição em 2 etapas, onde ele passa, então, pelo carbocátion, que é planar, e aí o ataque do nucleófilo, que é a água, pode acontecer tanto de um lado quanto do outro do plano desse carbocátion planar. E aí, depois
da desprotonação da carbonila, a gente tem os dois enantiômeros, com a entrada do OH de um lado e do outro lado, liberando então o nosso grupo abandonador aqui, o GS-, que é estabilizado aí pelo hidrogênio formando o ácido. Uma particularidade dessa reação é que é a água que promove essa quebra, então a gente chama de solvólise. É a quebra pelo solvente. Como é que a gente sabe qual é o mecanismo favorecido? Vamos pensar nesses fatores aqui, olhando a estrutura da reação de substituição. Então, a gente precisa pensar que o mecanismo vai dizer sobre a inversão ou racemização. Então, é importante saber também se vai haver carbocátion, porque isso pode haver rearranjo e formar um monte de produtos colaterais. Então, olhando aqui a estrutura do substrato, do nucleófilo, do grupo de saída e também do solvente, a gente consegue prever e controlar as reações para que haja a formação do produto preferencial. E essa tabela aqui, ela traz um resumo de como é que a gente pode controlar melhor essas reações, agora acrescentando além do substrato, sobre o nucleófilo, que se ele for fraco, vai acontecer em etapas, se for forte, vai acontecer de uma vez só. Se o solvente for polar prótico, ele estabiliza melhor um carbocátion estável. Se ele for aprótico, ele não estabiliza um intermediário carregado, então ele força a reação a acontecer de uma vez só. E quanto ao grupo abandonador, a gente tem a tendência aqui do iodo, que é maior do que o bromo, que o cloro e que o flúor, porque eles são bases fracas após a saída, são bastante estáveis. Então, com isso em mente, vamos resolver esse exercício aqui, que a gente vai discutir em aula qual é o produto desse mecanismo aqui, dessa reação, considerando que é um substrato secundário, então ele pode sofrer tanto SN1 quanto SN2. E aí, qual é a resposta? Vamos fazer um resumo desse tópico. A gente viu que alguns grupos podem ser substituídos, então os haletos de alquila são bons, mas a gente viu que tem outros grupos que podem sofrer transformação de grupos funcionais. Os mecanismos envolvidos, eles têm consequência, então eles podem ser estereosseletiva, provocando a formação de centro invertido, ou a racemização, formando os dois centros. E aí a gente tem os fatores que favorecem para um ou outro mecanismo, que pode ser em etapas ou consertado de uma vez só. Então, todos os fatores, esses fatores aqui são importantes para determinar qual é o mecanismo e, consequentemente, qual é o produto formado. Então, com tudo isso, agora reflita e preencha a sua tabelinha para fazer os exercícios com mais segurança de qual é o padrão reacional que a gente espera olhando para as moléculas. Até a próxima!